Não há nada de errado com seu reprodutor. Não modifique suas configurações. Repetimos, não há nada de errado com seu reprodutor. Você está na frequência do Brotherscast. Radio, live transmission. Radio, live transmission. Saudações a você sintonizado aqui no Brotherscast. A satisfação é enorme a gente entrar no nosso segundo ano, retornar depois desses quase 4 meses de ato. Eu tô aqui com o Jonathan. E aí, Jonathan, tranquilo? E aí, cara, tranquilo. Então, o tema desse primeiro episódio nesse segundo ano, a gente decidiu falar sobre, eu e o John, a gente tem um gosto em comum, apesar das discordâncias, que é o cinema de samurai, que tem uma definição própria, que é Shambara, que se trata tanto do cinema como pro kabuki, né, que é o teatro japonês, como gêneros que trabalham a figura clássica e romântica do samurai. Jonathan, tu que é um entusiasta da cinematografia do Kurosawa, quais são teus filmes favoritos dele que seguem essa linha temática? Cara, então, tem uma coisa interessante que o próprio Kabuki, que na época tratava os samurais dessa maneira mais fantasiosa e tudo mais, por conta do próprio teatro. O próprio Kurosawa, ele chega com os Sete Samurais, botando isso de uma maneira totalmente diferente, lançando eles como ronins sujos, tipo, Uhum. sem cheiro e tudo, quebrando totalmente esse tipo de expectativa, né? Eu não sei se tinha esse tipo de visão na época de, por se tratar de um filme de samurai, ele chegar com um filme assim, mas eu acredito que, historicamente, né, pensando na visão do cinema em geral, ele acaba quebrando essa temática, né, trazendo e com isso trazendo vários outros filmes de outros diretores, inclusive o Harakiri, que a gente assistiu recentemente e vai falar dele também. Mas, cara, do Kurosawa, eu acho que não só por ser do Kurosawa, mas é um dos meus filmes preferidos, é o Yojimbo, cara. Eu adoro esse filme, adoro esse filme. Ele, né, aquela velha história, né? Ele é tão foda que foi até plagiado, né? Então, Uhum. mas eu adoro esse filme. Eu gosto dos Sete Samurais. A primeira vez que eu assisti os Sete Samurais, eu não consegui. Eu não estava na vibe, eu não consegui assistir ele de uma vez. Acabou que eu não tive uma experiência muito legal, mas aí depois, tentando assistir de novo, eu consegui. Mas cara, esses dois estão no topo, assim, para mim, do cinema, não só do cinema do samurai em geral, mas como filme mesmo, sabe? Uhum. Eu adoro esses dois filmes. Cara, e é muito interessante porque o Kurosawa, além de ser um nome grande dentro da história mundial do cinema e, consequentemente, dentro da história do cinema japonês, é muito interessante quando você percebe a correlação das outras escolas de cinema daquela mesma época. Hum, Porque, na mesma medida em que o Kurosawa e o próprio Kobayashi também estavam fazendo esses filmes, né, que recebem o nome se não me engano, Jidai Genki, que são filmes históricos. esse daí, É, você tem a onda do western, né, que é do faroeste americano. Você vê essa correlação ali de elementos que vai um influenciando o outro. O próprio Akira adorava os westerns clássicos de Hollywood, que já começam ali nos anos 50, mas o cinema Xambará vai acabar influenciando a nova onda de western, que foi o espaguete, né? Que já gera uma onda um pouco mais trash, mas tá tudo ali correlacionado, um influenciando o outro. Poxa, eu não acho que ele seria tão trash assim, cara. Na real, eu acho aquilo muito mais. Eu sei que tem a correlação de trash tem mais por conta do exagero, né? Principalmente no com punhados de dólares e tudo mais. Só que eu vejo esse
esses filmes como essa mesma linha que o Akira Kurosawa talvez pensou com os Sete Samurais, sabe? Uhum. Tinha aquele cowboy lá na época de John Wayne, esse tipo de coisa que era todo mundo, porra, do deserto, os caralho, era todo mundo limpinho e tudo mais. Aí chega Sérgio Leone com um estilo totalmente diferente, sem contar a fotografia que era muito mais pesada, naquelas cores quentes e tudo mais. Sim. Então eu acho que tem um valor diferente. Pô, você viu os personagens suados, sujos mesmo, sabe? E ele gostava daqueles closes, né? Daqueles planos de detalhes, tipo, na mão do cara que tá parado e pôs uma mosca, e a mosca fica ali, e ele dá aquela ênfase aquilo, sabe? Então eu acho que tem também essa ideia, né? Da quebra de expectativa, e depois quem vai fazer isso é o Tarantino, né? Sim, sim. O Tarantino que a gente, pra gente não acabar saindo muito do tema, o Tarantino ele fez o que para mim é meu filme favorito do Tarantino é Kill Bill, porque ele consegue pegar os melhores elementos da linguagem do cinema oriental, não só do cinema japonês, mas do cinema oriental como um todo, né, que Uhum. foi muito forte justamente nesse período do pós Segunda Guerra Mundial, 1950 em diante, tanto o cinema chinês, né, com o que veio a ser os filmes de Kung Fu, como o cinema japonês com o Shambara, o cinema de samurai. Só que o Sambará, assim como o western americano, ele teve um começo, teve um auge e teve um fim, né? Foram 2 décadas muito ricas, dos anos 50 aos anos 60, e aí você tem essas produções, inclusive as que você citou, o Sete Samurai, que se não me engano ainda é dos anos 50, Yojimbo, que já é dos anos 60, até a franquia das adaptações do Lobo Solitário, que já nos anos 70, e você já sente como já é outra coisa, né? 8 filmes maravilhosos. Tem você passando por essas décadas, eu lembrei também do Han, que é se eu não me engano, é da década de 80, que é do Kurosawa. Uhum. Cara, ali sei lá, é uma obra-prima esse filme, cara, porque todo o trabalho de cores que ele faz também, de enquadramentos, que foi até, eu lembro disso, eu fiz até uma correlação com o péssimo filme lá do Retorno do Jedi, que tem uma cena que lembra muito uma sequência de Han. E eu achei Uhum. bem interessante aquela da Sala Vermelha, tá ligado? Então, tem essa parte no filme também, mais uma vez, né? O cinema samurai influenciando que pro Star Wars a ideia dos Jedi é total, né? De samurai. Né? E se a gente se parar nesse assunto aí, a gente vai ter um podcast só pra isso. Mas é inevitável, né? Porque o Lucas, ele era fã declarado do Kurosawa, chegou inclusive a ajudar financeiramente em alguns dos projetos dele, né? Ele e o Spielberg estavam na produção, se eu não me engano. Se eu não me engano, eles participaram da produção do Han. Eu acho que eles participaram. É bem provável, anos 80, o Lucas já estava milionário, né? Depois do sucesso de Star Wars, e o Spielberg também. Mas vamos lá. Para a gente ter uma ideia mínima do que acontece nesses filmes, assim, em termos de contexto histórico, a gente precisa só uma rápida pincelada, né, nessa história que é muito complexa do Japão. O Japão é um país do Oriente, do Extremo Oriente, que talvez seja um dos mais complexos, tanto em termos de construção de identidade, como de processos históricos de forma geral. Eles, eles mesmos têm uma cronologia própria de divisão da história por períodos, e nessa divisão de períodos, a gente pode destacar justamente os que são mais chamativos para contar essas histórias de samurai. De longe, é o período Sengoku, que foi uma época em que o Japão ele era assolado por uma guerra civil, né? Havia uma completa descentralização de poder. O imperador, durante boa parte da história do Japão,
era uma figura meramente simbólica, mas é no período Sengoku que você vê que, além dessa autoridade central enfraquecida, o Shogun, nesse momento, também já tinha perdido o poder, você vê a elevação de certas formas de poderes, que são principalmente os governadores e famílias latifundiárias que a maioria das pessoas costuma chamar de senhores feudais. Só que aí é um termo que não cabe para a história do Japão. Mas que em japonês são os daimyos, né? Os daimyos são quase sempre citados, inclusive nesses filmes que a gente comentou. No Mas é no documentário da Netflix fala bastante disso, né? Inclusive, Exato. Cara, o documentário da Netflix, que é justamente sobre o finalzinho do período Sengoku, é uhum. fantástico. Eu lembrei, inclusive, que é Dororo, que é um anime que tá na Amazon Prime, é justamente nesse período. Você vê que são clãs, famílias que estão sempre se degladiando em busca de poder, em busca de terras. E nesse cenário em que a guerra a guerra é quase um elemento cultural do Japão, é que os samurais, que significa servir, os servidores samurais, eles ganham um destaque e se convertem em verdadeiros senhores, senhores da guerra. Você falou de Dororo, eu lembrei que o anime, né, do Samurai X, ele tem essa questão histórica bem forte, né, por conta da reforma da Era Meiji, quando rolou aquela paradinha lá do imperador e tudo mais. Uhum. Essa época dos samurais foram abolidos, né? Isso. Então tem essa questão histórica que é bem forte. Só que, né, quando você é criança, você tá cagando pra isso. Tem muita coisa desse lado, mas é também um anime bem importante para você querer saber mais dessa época de um jeito assim, mais pop, eu poderia dizer, né? Porque documentário, esse documentário da Netflix, ele seja um documentário que tenha uma produção muito boa, tem cenas de lutas muito boas, inclusive. Uhum. Ele continua sendo um documentário. Eu não sei até que ponto a galera ela vê documentário com bons olhos, assim, mas eu acho que é até um mérito para a Netflix isso, né, que a Netflix está trazendo essa leva de documentários a risca, assim, tá fazendo a galera gostar. Só que se for, eu acho que dá para pesquisar, tipo, em várias mídias onde você consegue achar essas histórias contadas de maneira diferente e de um jeito até que você aprenda, né? Uhum. Eu acho que... A gente pode, assim, o documentário da Netflix se chama A Era dos Samurais, A Batalha pelo Japão. É uma série documental, acho que não me engano, são 6 episódios, mostrando o final do período Sengoku, né, que é ali por volta do século XV, XVI. Então você vê na verdade você não vê um processo todo, você vê um fim de um processo para início de outro. Mas usando não como exemplo assim que seja plenamente educativo, mas se a gente pega todo o cenário que o Masashi Kishimoto fez com Naruto, é basicamente isso. Ele criou toda vamos dizer assim, a geopolítica de Naruto baseada no período Sengoku, porque você vê as nações, né, cada nação possuindo a sua aldeia oculta, mas que também tinham como líder administrativo, além do ninja mais forte, o senhor, entre aspas, senhor feudal, que era o daimyo, né? Então, Naruto, ele meio que subverte isso, mas, óbvio, de um jeito banhado na fantasia, né? Mas é interessante, tu falou sobre a restauração Meiji, que já é outro processo bem depois do período Sengoku, inclusive já é século XIX, e a gente tem bons exemplos, inclusive, o Samurai do Entardecer, que é um puta filmaço, que é inclusive com o Hiroyuki Sanada, que ele é um ator que vem ganhando destaque nas produções ocidentais depois que ele participou de O Último Samurai, né, que é aquele filme lá com o Tom Cruise.
Em Uhum. Samurai do Entardecer, você vê justamente esse dilema acontecendo, sabe? Você vê o samurai que já não é mais guerreiro, é um samurai que só trabalha em meios burocráticos, mas que ele ainda ele recebe uma última missão. E o filme vai tratando sobre como esse samurai pobre, que vive assim, com o mínimo, ele tem uma família, ele é respeitado pelo fato de ser samurai, mas isso não dá plena consolidação social para ele. Porque esse respeito vai mais por conta da própria cultura que o Japão prega, né? Porque pode ver, os jovens eles têm um respeito absurdo para alguém que é mais velho do que eles, né? Então isso Uhum. tem mais a ver com uma questão social e também histórica, né? Só que no final eles continuam vivendo na miséria, né? Não adianta de nada. Não, principalmente porque, tipo, acaba o período Sengoku de Guerra Civil, entra o período do Shogunato Tokugawa, que é conhecido dentro da história do Japão como um grande período de paz, foi o período em que o Japão, inclusive, se isolou das demais nações. Como é que o samurai, sendo essa figura de guerra, como é que ele se comporta num período de paz? O que é que acontece com esse sujeito? Né? E é inclusive isso que a gente vê em Harakiri, né? Sim. Porque eu acho que exatamente nesse período a questão da honra ela começa a falar muito muito mais alto. Sim. Então tem essa opção de retirar a sua vida e morrer como um guerreiro, né, honrado. Então eles começam a utilizar isso, que é o tema central do filme, porque eles começam a utilizar isso, se eu não me engano, eles iam na frente de eu não sei se eram em grandes casas, assim, ou era só em lugares normais, só para ameaçar o seppuku e alguém dar alguma esmola para eles, Não, em tinha que troca ser realmente em grande casa mesmo. e tinha que ser em grande casa, né? Uhum. Então, isso para realizar toda a cerimônia da maneira devida. É, então é isso, cara. Inclusive o filme ele critica exatamente isso, né? O samurai no final ele pega, poxa, ele já tinha vendido meu cunhado já tinha vendido as espadas há muito tempo, tipo para Uhum. salvar a família, e eu tô preso aqui a um símbolo, a uma ideia até hoje. Tipo, meu neto adoeceu, minha filha adoeceu, a gente não tem dinheiro para pagar médico e eu tô aqui ainda preso a todos esses dogmas que no final me deixaram na miséria, né? Tipo, eu Isso. acho uma das partes mais importantes do filme, inclusive. Não, eu também acho vital para a história do filme, que é óbvio que a história do Harakiri, do Kobayashi, é evidenciar, mostrar que tipo o sistema tradicional era falho, né? E era além disso era mostrar o Bushido, né? O Bushido é um conceito central quando a gente fala de samurais, porque o Bushido diz respeito ao próprio código é, dos samurais. E eu acho muito curioso o Harakiri, cara, como exemplo, porque ele já, como eu falei, já era na era Tokugawa, né, o período de paz. O Harakiri, dirigido pelo Kobayashi e roteirizado pelo Shinobu Hashimoto, que é o mesmo roteirista de Rashomon e Sete Samurais. Uhum. Uma das coisas mais interessantes desse filme, quando ele veio pra cá, na década de 60, o filme é de 1962. A cena do seppuku, né, do genro, né, do personagem principal, que Aham. ele tem que efetuar ele é obrigado a efetuar o seppuku com uma espada de bambu, cara, fez pessoas desmaiarem no cinema, de tão forte que era pra época. Caralho, que maneiro. Então, cara, falando mais um pouco aí do Harakiri.
entrando talvez de uma maneira mais técnica, que é uma das coisas que mais impressionam pra mim no filme, que eu fico pensando, cara, esse filme dessa época e ele já tinha todo o trabalho, aquilo tudo é desenhado e é perfeito, todas as cenas. Eu lembro que a gente conversando, você brincou das cenas que são quadros mais estáticos e tal, que é tudo mais parado e Simétrico. né, simétrico, e acaba acontecendo que é. Só que tem um detalhe que eu reparei que assistindo o filme, que tudo no filme é bem parado. Até quando inicia alguma luta, a luta não é... Uma das lutas, ela é cortada no meio, né? Não mostra o final dela. Uhum. E tudo muito parado, muito lento, não tem tanto movimento de câmera. Mas quando chega a luta, a grande batalha no final, tipo, o cenário começa a mudar, começa a ventar, a câmera começa a acompanhar os personagens, tem cena, tem externa, começa tudo a se movimentar, então, tipo, o filme te fala, chegamos no clímax, tá ligado? Uhum. Você não precisa de um texto pra isso. Eu acho essa visão do final do filme, principalmente, maravilhosa, cara. Eu adoro essa parte. O uso de travelings nesse filme é excepcional, cara. Você vai entendendo como a própria casa do senhor nobre, para onde os personagens vão para realizar o seppuku, ela é ela é como se fosse uma pirâmide, no sentido de que ela tem suas divisões bem estabelecidas, cada cômodo serve para tal sujeito, cada espaço tem uma função bem estabelecida, e você vê inclusive uma coisa que é comum, você vê inclusive outros filmes desse gênero, ou outros filmes de época que tratam do Japão, que é a estética do vazio, que permeia toda a mentalidade japonesa nesse sentido. E é a partir dessa estética do vazio, inclusive, que a gente vai ter muitas cenas, principalmente algumas cenas de luta, que há o silêncio antes antes da ação, né? Inclusive a minha cena preferida, e a cena provavelmente da maioria das pessoas que assistem esse filme, é aquela luta num campo, né? Puta que pariu, aquilo é o tipo de cena em que cada frame é um quadro perfeitamente, sabe? Sim. E ele usa também, você que é fotógrafo profissional, entende bastante de composição, né? E tem alguns quadros ali que você consegue definir cada personagem até pelo o uso de roupa que eles estão, tipo, tudo é pensado. Se um personagem tá no fundo branco, ele tá usando uma cor mais escura, sabe? Da sua roupa, enfim. Uhum. Eu acho tudo aquilo ali que ele que parece não, obviamente foi bem pensado, e essa construção que ele consegue fazer ali no final, eu não sei até onde pode ser sorte, cara, mas aquele take com aquele bambuzal se mexendo, os dois andando devagar, cara, aquilo é lindo demais, mano. Muito lindo, cara, aquilo é fantástico. Continuando ainda no período Tokugawa, não sei se tu pode falar mais sobre, mas a gente tem figuras aí bem interessantes para abordar. Eu comentei sobre o Samurai do Entardecer, que é com o Hiroyuki Sanada, que ele também está em O Último Samurai, ele fez uma pontinha em Westworld, a série da HBO, como um samurai. Ele é o japonês dos Estados Unidos, cara. Então, é que nem o Ken Watanabe. O Ken Watanabe depois... também. Ele vai ser o Scorpion, né? Caralho, é mesmo, não sabia não. Pô, ele vai ser o Scorpion. Além de o Samurai do Entardecer... É o Sanada, tá? Pode crer. Não, mas... então faz sentido. o Samurai do Entardecer, ele já representa uma nova onda que aconteceu já justamente no início dos anos 2000 de filmes sobre samurais. E aí o Último Samurai, filme americano, acabou embarcando na onda. Mas desse mesmo período ainda, a gente tem algumas outras figuras. Uma histórica e uma não histórica, fictícia, mas que fez história.
o personagem histórico é o Miyamoto Musashi, né, que é considerado por muitos especialistas, tanto da arte samurai como por historiadores, como o maior samurai da história. História, sim. Que inclusive tem a vida dele adaptada pelo mangá que eu não li, que é o Vagabond, né? Isso. Escrito e ilustrado por Takehiko Inoue, um mestre. E além disso, o próprio Musashi ele escreveu um livro, né? Que é um livro, inclusive, que eu tô aqui com ele, emprestado de um amigo meu. O livro dos Cinco Anéis, em que o Miyamoto ele vai falar não só sobre a arte de empunhar uma katana, como parte da ética, da moral que ficou tão conhecida, que envolve essa figura do samurai. Eu achei muito legal, cara, porque assim, não é um livro velho, é um livro de séculos, e tipo, é um livro até legal de se ler, sabe? Mas é bizarro em alguns momentos, cara, porque o Musashi, ele é muito desumilde, bicho. Ele se bota num patamar assim, quase, ele se autodeifica, saca? Ele tipo, não, eu fiz isso aqui e ninguém pode fazer. Ó, tem um trecho aqui, ó. Ao passar dos 30 anos, resolvi fazer uma reflexão sobre o meu passado. Não venci apenas pela extrema perfeição da minha arte militar. Talvez dotado de inclinação nata para a arte militar, eu tenha aliado esse talento à obediência às leis naturais. Bem humilde. Humilde pra caralho, entendeu? Mas é muito interessante como ele vai englobando todo um sistema, sabe, de pensamentos que envolve o ser militar. Não, mas tem um pouco da própria filosofia dele. Eu não li o livro todo. Eu não tem imagem, eu não leio o livro. Só leio o livro com imagem. Aí ele fala, mas você entende também muito da própria filosofia do Musashi, dessa ideia dele se desprender de tudo, porque tem certas coisas materiais que acabam atrapalhando ele, então ele não precisa dessas coisas. Essa ideia quase existencialista que acaba rondando todo personagem no final, que é o que eu acho que dá mais importância a ele, sabe? Tudo bem que tem essa parte da arrogância, que eu acho que acaba dando uma característica diferente, só que o próprio Musashi, ele como figura, sabe? Você tem muito o que aprender ali, sabe? Tem uma parte no próprio mangá que eu gosto pra caralho, até porque é ilustrada de uma maneira, tipo, incrível, que ele luta, ele tem várias batalhas, ele luta com vários guerreiros, ele tem uma batalha lá, em um certo período do mangá, que ele, tipo, luta com 40 caras e tal. Só que teve uma hora que ele pisa num prego, fura o pé e infecciona. E ele fica na merda. Ele fala, caralho, olha essa porrinha aqui que me fudeu, tá ligado? Eu não sou nada, sabe? Então, esses ensinamentos, assim, acabam me chamando muita atenção. E o segundo personagem histórico, né, nesse contexto é o próprio personagem do icônico mangá, né, o Lobo Solitário, que é o Ito Ogami, que eu não cheguei a ver sobre, mas tipo, não seria nenhuma surpresa dizer que ele é inspirado, né, no Musashi, que também evoca essa aura do samurai imbatível, que não falha, né, pelo menos até onde eu li, eu não li tudo ainda. Também tem um trabalho gráfico, né, no mangá que é fantástico, além de trazer... Influenciou o grande Frank Miller, né? Sim, inclusive essa última coleção lançada essa última versão lançada pela Panini são justamente com capas desenhadas pelo Frank. Outro nome que a gente pode falar de destaque, além, né, do Kurosawa e do Kobayashi como diretores,
é o próprio Toshiro Mifune como ator, né? Porque o cara fez uma porrada de filmes de Shambará. Inclusive, o primeiro filme dele que eu vi, se não me engano, foi Os Sete Samurais, né? Que ele tá como o cara mais... O O chatão, né? altão. É. Que tá irreconhecível o Toshiro Mifune, né? Ali, né? Tá muito foda. Mas aí ele também vai estrelar outros filmes, né? E o próprio Yojimbo, né? É com ele. Yojimbo é com ele, que evoca essa aura do samurai, que é mais foda-se, assim, sabe? Quer ver fogo no parquinho e tal. Ah, tu lembra de Sol Vermelho? É um filme de samurai no ambiente faroeste. Não vi. Então, é com Toshiro Mifune. Ah, que massa. E... Ai, qual o nome daquele cara bigodudo do cinema? O O Charles Bronson. Charles Bronson. Porra, Que maneiro, que maneiro. Vou procurar. O Toshiro, cara, ele é muito importante nessa história toda, né? Porque o cara fez Sete Samurais, fez Yojimbo, fez Rashomon, fez Sanjuro, fez... Cara, o cara tá em A Fortaleza Escondida. Fortaleza Escondida, que também é um filme importante pra gente citar, porque é uma das fontes e inspirações do George Lucas pra Nova Esperança, né? Inclusive, cara, vários planos que George Lucas usou, ele copiou assim, escancarado, né? Isso aí, na cara dura mesmo. Eu acho que ele tá em Trono Manchado de Sangue também. Sim, tá certo, ele tá mesmo. Ele fez a trilogia do Musashi, ele é o Musashi no cinema. A Espada da Maldição, eu acho que é com ele. Rebelião também, Rebelião do que é dirigido pelo Kobayashi, também é com ele. Esse eu não vi. Eu gosto desse da Espada da Maldição por conta tem uns enquadramentos muito bons ali, sabe? Naquela época onde eu não sei dizer exatamente se aquilo é um cenário. Eu não lembro direito, mas o que me parece que era aqueles cenários meio chaves, assim, na floresta, que dá pra ver que não era floresta de verdade. Nada orgânico, né? Tem uma moitazinha ali que se tu der um bico sai rolando, tá ligado? Cara, eu ia falar tem um diretor que ele fez até o remake do Harakiri, só que me fugiu o nome do cara agora. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Takashi Miike. Takashi Miike. Ele, cara, seria uma boa também, não que eu tenha assistido bastante coisa dele, só que nessa leva aí de filme de samurai, ele também veio com uma visão diferente, né? Que ele tem uma ideia mais trash dessa época, né? Eu acho que o mais sério, assim, que tem um pouquinho de respeito é os Três Assassinos, né? Que tem bastante sangue e tal, mas isso tem a ver com a própria época que foi produzido. Mas ele fez a adaptação de Blade, a Lâmina do Imortal, cara. Caraca, foi mesmo. Super trash, é um filme super trash. Eu comecei a ver o anime essa semana. Não vê anime não, vai ler mangá. Os Não. animes porra, são Cara, não terríveis. suporto ler mangá em PDF, cara, eu fico tonto, não dá. Pô, mas os animes não são bons, cara. Pior que são bem ruinzinhos mesmo, até em produção, animação e tudo. Tem uma coisa bem interessante que no filme do Blade, ele inicia o filme em preto e branco. E evocando toda aquela aura dos filmes antigos e tal. E depois quando começa, tipo, tudo, né? A sanguinolência e tal, aí ele vai dando cor ao filme. Lembra também um pouco do que o Tarantino fez lá em Kill Bill, né? Eu acho que o Tarantino ele tem uma parcela de culpa bem relevante, né, na nova pós anos 2000, né, com o próprio Kill Bill e outros filmes dele também, ele vai trabalhar. O próprio Bastardos Inglórios tem uma pegada assim, apesar de ser um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, você vê ali toda a influência da perspectiva
nipônica de contar uma história, sabe? E outros filmes orientais que, de forma geral, que foram ganhando mais espaço. Mesmo aqueles com temáticas mais dramáticas, como O Samurai do Entardecer, ou outros mais trash, escandalosos, como foi o Kung Fusão, né? Mas é um mar, né? De dois universos que também são muito complexos. Cinema ocidental, cinema oriental, não, cinema ocidental não é uma coisa só, são vários cinemas. Assim como o É, cinema oriental, assim como o próprio cinema japonês tem várias tendências, né? mas é isso, né? Você cria o gênero, você estabelece o gênero e depois desconstrói ele, né? Então, é isso que basicamente aconteceu durante esse período. Porque você tinha ali os filmes de samurais que eram de uma maneira mais poética, que era motivo até de zoeira, né? Lembra que ficavam falando, mas filme de samurai é chato, só fica a câmera parada focando na chuva. O que isso quer dizer? Porra, nada, E sabe? aquele bambu batendo na pedra, enchendo água, né? Exato. Aí depois você vê mais essa movimentação com o Kurosawa. Inclusive, eu acho que no filme do Harakiri tem cenas muito melhores de batalha do que no próprio Sete Samurais, até no Yojimbo, sabe? Eu gosto muito mais das cenas de lutas do Harakiri. E depois começou essa leva dos filmes precisarem ser mais violentos, mais ágeis. Então eu acho que é só uma questão de que acompanhou de fato, né, cada década e do que a galera pedia. Porque até é um filme bobo, é uma adaptação, né? Eu acho que você não viu, você falou que não viu, o filme do Samurai X. É um filme bobo, tal, é uma adaptação de mangá, ele não se leva muito a sério. Só que, Uhum. cara, todas as cenas de luta, tipo, são super, super rápidas, sabe? Essa câmera frenética que eu não entendo, não é aquele, não me entenda mal, não é aquela câmera aquela câmera tremida lá do Ultimato Born, né? Aquela bosta que depois virou moda, que eu odeio aquilo, mas eu acho que no final ele acaba acompanhando a época e se readaptando, né? Daqui a pouco vai ser isso. Aí depois o pessoal vai sentir a necessidade de ter um filme mais parecido com o que foi, talvez, Os Sete Samurais, que era um filme mais parado, mais lento e de uma maneira até mais poética no seu início, né? Até porque tem cena de batalha basicamente no final. Eu não sou tão pessimista, eu não sou tão otimista, cara. Eu acho que tipo, o cinema americano ele tentou trazer uma renovação de filmes de Velho Oeste e assim teve pouca atenção, sabe? Teve pouca relevância no cenário crítico e no cenário da cultura pop, né? Que hoje, se não tocar a cultura pop, um filme não é sucesso, né? A verdade é essa. Mas a gente do Japão, a gente pode esperar tudo. Porque o Japão ele faz filmes pra eles, né? Então, estão cagando um pouquinho pra gente aqui do outro lado. はぐれ犬の遠吠え下駄の音きしむ因果な重さ見つめて歩く闇を抱きしめる蛇の目の